Nerd Tudo em Cima! Hoje estamos aqui para falar sobre um assunto que fascina muitos espectadores: filmes baseados em histórias reais. Mas você já se perguntou se tudo o que é retratado nas telonas realmente acontece na vida real? Sabia que muitos detalhes são cortados para manter a duração do filme? E que às vezes esses detalhes podem mudar completamente o tom da história? É sobre isso que vamos falar agora, mostrando alguns desses fatos que foram deixados de fora das adaptações cinematográficas. Então, prepare-se para uma viagem pelos bastidores desses filmes e descubram as curiosidades por trás dessas histórias reais. Mas antes de partirmos para o que realmente interessa, se você já é inscrito, que bom te ver por aqui novamente. E se ainda não é, aproveita esse momento para se inscrever. E não se esqueça de deixar aquele like maroto e ativar o sininho de notificação. Assim você não perde nada do que rola por aqui. Eu me chamo Roberto e seja muito bem-vindo ao canal. Agora que eu já me apresentei, roda a vinheta! E para começar a nossa lista temos: número 1, Anastácia. O filme de animação Anastácia, lançado em 1997 pela Fox Animation Studios, é uma versão fictícia da vida da duquesa Anastácia Romanov. No filme, Anastácia é retratada como uma princesa que sobrevive ao massacre de sua família e foge da Rússia para se reunir com sua avó em Paris. O final do filme mostra Anastácia saindo com seu interesse amoroso, Dmitri, e vivendo feliz para sempre, como era de se esperar em uma história feita para crianças e adolescentes. No entanto, a história real de Anastácia Romanov é bem diferente. Em 1918, ela foi executada por revolucionários bolcheviques, junto com suas 3 irmãs, seu irmão mais novo e seus pais, depois que seu pai, Nicolau II, foi forçado a abdicar do trono. O assassinato da família Romanov é um dos eventos mais trágicos da história da Rússia e é conhecido como Massacre de Ekaterimburgo. Após sua morte, surgiram muitos rumores e teorias de que Anastácia havia sobrevivido ao massacre, mas essas alegações foram amplamente desacreditadas. Em 2007, testes de DNA confirmaram a identidade dos restos mortais de Anastácia e seu irmão mais novo, Alexei, que haviam sido enterrados em uma vala comum em Ekaterimburgo. Embora a história real de Anastácia Romanov seja muito diferente da versão representada no filme, o filme ajudou a manter a memória da princesa viva e trouxe sua história para uma nova geração de espectadores. Número 2. Titanic. O filme Titanic, lançado em 1997 e dirigido por James Cameron, é um dos filmes mais icônicos de todos os tempos. Embora o filme seja baseado em fatos reais, há muitos detalhes horríveis que foram deixados de fora do enredo. Enquanto o filme se concentra nos personagens fictícios de Rose e Jack, vividos por Kate Winslet e Leonardo DiCaprio, cerca de 1.500 pessoas realmente morreram na tragédia do Titanic. E muitos desses corpos nunca foram recuperados, deixando muitas famílias sem saber o que aconteceu com seus entes queridos. No entanto, houve um corpo que foi recuperado, o do violonista escocês John Lau Holmes. Holmes estava a bordo do Titanic como parte da orquestra do navio, e esta seria sua última apresentação antes de retornar para casa e se casar com sua noiva grávida. 2 semanas após o naufrágio, a empresa que contratou Holmes para trabalhar no Titanic cobrou sua família pelas alterações de seu uniforme de músico, mesmo sabendo do seu trágico destino. Além disso, durante o naufrágio, muitas pessoas foram deixadas para trás e morreram de maneiras horríveis, incluindo afogamento, hipotermia e esmagamento. O filme retrata algumas dessas cenas, mas a realidade foi muito mais brutal. Embora o filme Titanic tenha sido uma representação dramática e trágica do naufrágio, há muitos detalhes reais que foram deixados de fora da história e que demonstram a verdadeira tragédia do evento. Número 3. Duelo de Titãs. Duelo de Titãs é um filme baseado na história real do técnico Herman Boni, que assumiu o comando do time de futebol americano T.C. Williams High School em Alexandria, Virgínia, em 1971. Na época, a escola havia se integrado recentemente e a equipe de futebol era composta por alunos brancos e negros, o que gerou muita tensão e conflitos. Boni enfrentou muita resistência no início, mas com sua liderança e determinação conseguiu unir o time e levá-lo à vitória no campeonato estadual. No entanto, a história real tem um final mais sombrio do que o mostrado no filme. Boni foi demitido em 1979, após acusações de abuso verbal e físico de alunos. Essas acusações foram levantadas por pais de alunos e outros treinadores da escola. Além disso,
Relatos da época indicam que muitos dos jogadores que participaram do time campeão estadual de 1971 sentiram que Boni favoreceu os jogadores negros em detrimento dos jogadores brancos. Apesar dessas alegações, muitos ex-jogadores e colegas de trabalho de Boni defendem sua liderança e acreditam que ele teve um impacto positivo na vida de seus jogadores e na comunidade em geral. Mesmo após sua demissão, Boni continuou a dar palestras e a compartilhar sua história inspiradora com o mundo. E em 2014, durante uma entrevista para um programa americano, Boni disse que não mudaria nada do que fez. Um sonho possível. Um Sonho Possível é um filme esportivo baseado na história real de Michael Oher, um jogador de futebol americano que superou adversidades e chegou à fama na NFL após ser adotado pela família Tuori. O enredo do filme mostra como Oher desenvolveu suas habilidades no futebol e como a família Tuori o ajudou a superar desafios pessoais e acadêmicos. No entanto, Oher expressou descontentamento com a forma como o filme o retratou, afirmando que se sentiu desrespeitado e como sua inteligência foi subestimada. Em seu livro de memórias, ele revelou que sentiu que sua representação no filme o retratava como burro, em vez de uma criança que nunca teve instrução acadêmica consistente e acabou prosperando mesmo assim. Ele também destacou que a dinâmica da família Tuori foi exagerada no filme e que o sucesso que ele alcançou na NFL foi devido a seu próprio trabalho duro e habilidade, e não apenas por causa da ajuda da família Tuori. Número 5. Erin Brockovich, uma mulher de talento. No filme Uma Mulher de Talento, a personagem principal luta para trazer a verdade à tona para o povo de Hinckley, na Califórnia, depois que seu abastecimento de água é contaminado com cromo, assim como a pessoa da vida real na qual a história é baseada. Mas o filme, dirigido por Julia Roberts, deixa o final feliz, com uma história legal, enquanto a história infelizmente não termina aí para os moradores da cidade da Califórnia na vida real. Em 2010, descobriu-se que a pluma de cromo subterrâneo original continuou a crescer, uma década e meia após o teste de IRL. Além disso, no filme, a personagem de Erin Brockovich é retratada como uma heroína solitária, quando na realidade ela trabalhou em estreita colaboração com a equipe de advogados da firma de advocacia que representavam os moradores de Hinckley. Alguns dos moradores da cidade também expressaram sua insatisfação com o retrato geral do filme, afirmando que ele exagerou sobre a situação em Hinckley e a quantidade de dinheiro que eles receberam no acordo legal. Também houve relatos de que a própria Erin enfrentou críticas por sua liderança na luta pelos direitos dos moradores, incluindo alegações de que ela era desorganizada e tomava decisões sem consultar os moradores afetados. Número 6. Argo. O filme Argo, apesar de ser aclamado pela crítica, apresenta algumas imprecisões históricas que não refletem a realidade dos acontecimentos da crise dos reféns no Irã em 1979. Embora o filme retrate a CIA liderando a operação para resgatar os reféns, na verdade, o papel da agência foi menor do que o mostrado no filme. Na vida real, o embaixador do Canadá, Ken Taylor, foi o verdadeiro herói, fornecendo abrigo aos reféns em sua residência e organizando sua fuga disfarçada como uma equipe de filmagem canadense. Taylor foi fundamental para o sucesso da operação, mas no filme seu papel é minimizado e a CIA é retratada como a principal responsável pelo resgate. Jimmy Carter, que era presidente dos Estados Unidos na época, assistiu ao filme e elogiou sua qualidade, mas também comentou sobre as imprecisões históricas presentes na trama. Número 7. Uma Mente Brilhante. O filme Uma Mente Brilhante é um drama biográfico que conta a história do matemático John Nash Jr. Embora o filme tenha sido amplamente aclamado, muitos detalhes importantes da vida de Nash foram deixados de fora na adaptação para o cinema. Por exemplo, o filme não mostra a carreira de Nash no Pentágono, mas na defesa, e não menciona seus relacionamentos com homens e com a mãe de seu filho. Além disso, o divórcio de Nash de sua primeira esposa, que foi considerado um momento crítico em sua luta contra a esquizofrenia, foi omitido. Apesar dessas omissões, o filme ajudou a aumentar a conscientização sobre a esquizofrenia e a destacar a genialidade de Nash no campo da matemática. Uma Mente Brilhante recebeu 4 Oscars, incluindo o de melhor filme, e foi dirigido por Ron Howard, estrelado por Russell Crowe como John Nash e Jennifer Connelly como sua esposa, Alicia Nash.
Número 8. O Rei do Show. O Rei do Show, lançado em 2017, retrata a vida de Pittsburgh Burns e seu circo. Embora tenha sido um sucesso de bilheteria, muitas críticas foram feitas quanto à precisão histórica do filme. O personagem principal foi retratado de forma positiva e heróica, enquanto na vida real ele era conhecido por enganar o público e explorar artistas e animais. Um exemplo disso é a personagem Letty Lutz, conhecida como a Mulher Barbuda, baseada em Anne Jones na vida real. O filme sugere que os artistas do circo eram uma grande família feliz, mas na realidade eles eram frequentemente explorados e maltratados injustamente por Bano. Além disso, o filme não retrata as condições cruéis e desumanas em que muitos dos animais eram mantidos. A crueldade com animais era comum no circo da época, e Bano era conhecido por usar animais exóticos em suas apresentações. Apesar dessas críticas, o filme teve um impacto positivo ao destacar a importância da inclusão e da aceitação de diferenças na sociedade. Muitas pessoas elogiaram as performances musicais e a mensagem positiva do filme, apesar de suas imprecisões históricas. Número 9. A Noviça Rebelde. A Noviça Rebelde, de 1965, aborda o surgimento dos nazistas na Áustria em 1938, mas atenua sua presença. Ao minimizar as imagens, ele minimiza a gravidade para se adequar ao tom do filme. O Von Trapp da vida real conseguiu escapar um dia antes das fronteiras da Áustria serem fechadas pelos nazistas. Von Trapp também tinha mais 3 filhos, além do que é retratado no filme. Além disso, todos tinham nomes diferentes dos do filme, e Maria era tutora de apenas uma das crianças, e não de todas. Além dos detalhes mencionados, é importante ressaltar que na vida real, a história da família Von Trapp é muito diferente daquela apresentada no filme. Por exemplo, o casamento de Maria e George Von Trapp não foi feliz desde o início, e eles tiveram muitos conflitos. George também não era tão rígido e distante como é retratado no filme, e ele não se opunha à música como uma carreira para seus filhos. Na verdade, ele próprio era um músico talentoso e incentivava seus filhos a seguirem seus sonhos musicais. Além disso, a família Von Trapp não cantou Elde Eyes como um hino de despedidas antes de fugir da Áustria, como é mostrado no filme. A música foi escrita para o filme e não fazia parte da história real. Outro fato interessante é que a história da família Von Trapp não foi originalmente um musical. Na verdade, eles eram conhecidos como um grupo vocal e realizavam concertos em todo o mundo. Foi apenas em 1959 que a história da família foi transformada em um musical de sucesso na Broadway, que posteriormente se tornou o filme A Noviça Rebelde. Também é importante mencionar que a história real da Áustria sob o domínio nazista foi muito mais sombria e violenta do que é retratada no filme. O filme minimiza a presença nazista e os horrores do regime, enquanto na vida real, os nazistas realizaram perseguições e genocídios contra minorias étnicas, políticas e religiosas. Embora o filme seja um clássico amado por muitos, é importante reconhecer suas simplificações e distorções da história real. Número 10. Pocahontas. Embora a animação de Pocahontas da Disney apresente a personagem titular como uma jovem livre e destemida que busca sua própria felicidade, na vida real, Pocahontas era muito jovem quando se encontrou com John Smith, cerca de 10 ou 11 anos de idade. Além disso, seu encontro com Smith não foi um romance de conto de fadas, mas sim uma tentativa de salvar sua vida. A relação de Pocahontas com os ingleses foi extremamente complexa e muitas vezes difícil, com conflitos que incluíam seu sequestro pelos ingleses e seu casamento forçado com John Rolfe. Também é importante notar que a representação dos povos indígenas americanos no filme é bastante problemática, com a tribo de Pocahontas sendo retratada como única entidade homogênea, quando na verdade havia muitas tribos diferentes com culturas e tradições distintas. O filme também usa muitos estereotipos e clichês para retratar os nativos americanos, o que pode ser prejudicial e ofensivo. Número 11. O Príncipe do Egito. O filme O Príncipe do Egito, de 1998, não foi apenas banido do Egito por causa de sua representação de um profeta, mas também gerou críticas de muitos egípcios sobre sua precisão histórica e geográfica. Além da questão do profeta, muitos egípcios ficaram indignados com a representação dos escravos hebreus no filme, argumentando que ela era historicamente imprecisa e não refletia as circunstâncias reais da escravidão na época.
muitos egípcios notaram imprecisões no tamanho e na posição dos pontos de referência ao redor do Egito e na tomada ficcional. Isso levou muitos a acreditar que o filme enganou o público sobre a história egípcia e sua cultura. No entanto, é importante notar que o filme também recebeu elogios por sua música e animação, bem como por sua tentativa de explorar temas complexos, como a religião e a identidade cultural. E por fim temos número 12, Mulan. A história de Mulan é um conto antigo que tem evoluído ao longo dos séculos e em diferentes versões. A versão da Disney de 1998 e o remake live action em 2020 são apenas algumas das muitas adaptações da história. Embora o filme animado da Disney tenha mudado muitos detalhes da história original, o remake live action tentou ser mais fiel à história real de Rua Mulan. Por exemplo, o filme live action apresenta os invasores Houran como os antagonistas, em vez dos Hunos, como na versão animada. Acredita-se que a verdadeira Mulan tenha servido no exército por cerca de 10 anos e depois de se aposentar retornou para sua aldeia, onde foi descoberta por seus companheiros soldados que a visitavam em sua casa. Quanto ao final da história, há diferentes versões. Em algumas, o pai de Mulan morre antes que ela volte para casa. Em outras, ela é capturada e executada, enquanto em outras, ela tira a própria vida. Alguns historiadores argumentam que a história de Mulan é um conto popular que evoluiu ao longo do tempo, e não uma história realmente baseada em fatos. Infelizmente, há muitos exemplos de filmes baseados em história real que contam apenas parte da história ou manipulam os fatos para atender aos interesses da narrativa ou do estúdio. Algumas das mais notáveis incluem O Discurso do Rei. Embora o filme seja baseado na história real do rei Jorge VI, que sofria de gagueira, ele ignora o fato de que o rei era um defensor apaziguamento com a Alemanha nazista antes da Segunda Guerra Mundial. Argo, que retrata a missão de resgate de reféns americanos no Irã em 1979, mas minimiza a participação do governo canadense na operação e exagera o papel da CIA. 12 anos de escravidão, que embora o filme seja baseado na memória de Solomon North, um homem negro livre que foi sequestrado e vendido como escravo, ele exagera a brutalidade de seus proprietários e emite a história de outros personagens que não se encaixavam na narrativa. O Jogo da Imitação, que embora conte a história da equipe liderada por Alan Turing, que decifrou o código Enigma dos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial, ignora a perseguição e castração química de Turing depois que ele foi condenado por homossexualidade. A rede social. O filme retrata a criação do Facebook por Mark Zuckerberg, mas minimiza o papel de seus cofundadores e exagera a controvérsia em torno de suas batalhas legais. Esses são apenas alguns exemplos, mas há muitos outros filmes que distorcem a realidade para se adequar a uma narrativa mais atraente. É importante lembrar que a maioria dos filmes baseados em uma história real é, em última análise, uma obra de ficção e deve ser vista como tal. Então é isso. Parece que chegamos ao final do vídeo, mas antes de você sair, não se esqueça de deixar um comentário aqui embaixo sobre o que você achou do vídeo e, se possível, dando algumas sugestões para os próximos temas. A sua opinião é muito importante para mim, além de me ajudar a trazer cada vez mais conteúdos interessantes para o canal. E claro, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificação para ficar por dentro de todas as novidades sobre o mundo pop. Eu vou ficando por aqui e até!